Graça e paz, irmãos e irmãs. Estamos iniciando mais um culto e, para começarmos, eu gostaria de ler com vocês o Salmo de número 68, versículos 4 até o 10. A palavra do Senhor diz assim: Cantai a Deus, salmodiai o seu nome, exaltai o que cavalga sobre as nuvens. Senhor é o seu nome, exultai diante dele. Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. Deus faz que o solitário more em família, tira os cativos para a prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Ao saíres, ó Deus, à frente do teu povo, ao avançares pelo deserto, tremeu a terra, também os céus gotejaram a presença de Deus. O próprio Sinai se abalou na presença de Deus, do Deus de Israel. Copiosa chuva derramaste, ó Deus, para a tua herança, quando já ela estava exausta. Tu a restabeleceste. Aí habitou a tua grei. Em tua bondade, ó Deus, fizeste provisão para os necessitados. O nosso Deus, ele pode tremer o Sinai, ele pode fazer cair chuva na terra seca, ele pode fazer com que vida nasça em terreno estéril, mas ele faz tudo isso para o bem do seu povo. O nome dele, o nome de Deus é soberano, e é ele que nós viemos adorar aqui nessa noite. Que nós possamos louvar o nosso Deus, que nós possamos entregar as nossas vidas em adoração diante dele, e que possamos fazer desse culto, que esse culto seja um momento onde nós possamos esquecer de todos os problemas, tudo aquilo que tem nos distraído durante o nosso dia, mas que nós possamos estar atentos e atentas para aquilo que Deus quer falar conosco. Vamos louvar a Deus? Santo nome incomparável, em Jesus o amado teu. Vem dos reis, Senhor eterno, Deus na terra, Deus no céu. Nome bom, doce a fé, esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, esperança do porvir. Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá conforto, hoje, sempre, onde for. Nome bom, doce a fé, esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, esperança do porvir. Pai, nós queremos render graças a Ti. Queremos agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito.
Agradecer, Pai, porque se estamos aqui hoje é porque a Sua mão estava sobre nós. É porque o Senhor tem nos sustentado, é porque o Senhor tem nos guiado. Obrigado, Pai. Nós te adoramos, Pai, e nós queremos entregar as nossas vidas diante de Ti. Fala conosco nesse culto. Torna os nossos ouvidos sensíveis ao Seu falar, Pai, e o nosso coração sensível à Sua palavra. Que nesse momento nós possamos estar 100% concentrados em Ti. Toca, Pai, nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Em 1 Pedro 5, versículos 6 a 9, diz assim: Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firme na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na nossa irmandade espalhada pelo mundo. A palavra de Deus diz que todos os nossos irmãos e irmãs estão sofrendo também. E diz que o diabo está ao nosso derredor, procurando aqueles distraídos, aqueles e aquelas distraídos, para nos tentar, para nos tirar do caminho de Deus. Que nesse momento possamos nos humilhar na presença de Deus, clamar pelo seu perdão, nos arrependendo dos nossos pecados e pedindo e clamando para Ele que Ele nos ajude a resistir à tentação. Senhor, nos perdoa. Tem misericórdia de nós, Pai. Nós nos colocamos na Sua presença agora, Pai, arrependidos dos nossos pecados. Entregando diante de Ti, Pai, os nossos medos, as nossas fraquezas, as nossas ansiedades. Porque é isso que a Sua palavra nos ensina. Pai, nós queremos viver, Pai, confiando em Ti. Confiando, Pai, que o Senhor sabe o que é melhor para nós. Clamamos, Pai, para que o Senhor abençoe também os nossos irmãos e irmãs que estão sofrendo. Pai, que eles possam sentir a Sua mão e o Seu cuidado, mesmo em meio à tempestade, mesmo em meio às dificuldades. Pai, nos perdoa e nos ensine a perdoar. Nos dê, Pai, um coração perdoador. Em nome de Jesus. Amém. 1 Pedro ainda, só que agora, capítulo 5, só que agora o versículo 10 diz assim: Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. O sofrimento ele não é em vão. A nossa luta não é em vão. E mesmo em meio às dificuldades, que possamos ver o cuidado de Deus e que possamos aprender e nos aperfeiçoar. Que possamos nos tornar melhores e que possamos levar paz, salvação e alegria para o mundo. Que os nossos sofrimentos possam ser testemunhos da glória de Deus. Que as nossas dificuldades possam ser testemunho dos milagres que Deus quer fazer nas nossas vidas. Amém? Antes de passarmos por um momento de louvor e da palavra, nós temos alguns avisos. Na próxima semana nós vamos ter a revelação da família de oração, logo após o nosso culto. Então esteja presente para que nós possamos celebrar esse momento junto. E logo depois nós vamos ter o almoço também, comemorando o mês da família. Você é nosso convidado, nossa convidada. Vai ser um tempo de comunhão, um tempo de estarmos juntos ali celebrando as nossas famílias e celebrando a união do corpo de Cristo. Também gostaríamos de agradecer aos irmãos e irmãs que têm ofertado, que têm dizimado. Deus abençoe a sua vida e que Ele possa multiplicar, que possa prosperar na sua vida. Esse valor ele é o que sustenta a nossa igreja, é o que sustenta os projetos missionários. Então Deus abençoe a sua vida. Agora nós vamos louvar a Deus e depois a palavra com o pastor Silas. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai
Todas as terras cantai ao Senhor, bendizei o teu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no céu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, no seu santuário. Graça e paz, irmãos e irmãs, boa noite. Nossa reflexão nessa noite está no Evangelho de João, o capítulo 17. Nós vamos ler o primeiro versículo e depois a gente vai para o versículo de número 20 a 26. Diz assim, João 17, versículo 1. Tendo Jesus falado essas coisas, elevou os olhos aos céus e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Vamos ao versículo 20. Não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vieram a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que por todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória
que tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, esteja também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci. E também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Palavras do Senhor Jesus. Amém. Que a tua palavra, Senhor, nessa noite venha nos inspirar e venha nos alertar da necessidade da unidade de todos os cristãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O texto do Evangelho que nós acabamos de ouvir é uma parte da oração de despedida de Jesus. Essa oração abrange todo o capítulo 17 de João e pode ser dividida em 3 partes. Na primeira parte, Jesus pede por si mesmo. Na segunda, ele pede pelos discípulos e a terceira parte, ele ora pela unidade de todos os cristãos. E é essa terceira parte que acabamos de ouvir e sobre a qual nós queremos refletir. Nesta oração, Jesus roga por todos aqueles que viriam a crer nele. Isso inclui a todos nós. Jesus orou por você, por mim, por todos que creram nele e que ainda virão a crer nele. Ele sabia muito bem que a mensagem de vida e de salvação através da fé nele alcançaria uma multidão incontável de pessoas ao longo dos séculos. Com as palavras desta oração, foram as suas últimas antes de morrer. Podemos ver que essa oração, como uma forma de último desejo de Jesus. E qual é o desejo que Jesus expressa nesse texto? Jesus deseja que todos aqueles que venham a crer nele sejam um. Ele deseja a plena unidade dos cristãos. E ele deseja a unidade dos cristãos para que o mundo veja que Deus os ama, para que todos vejam o imenso amor de Deus. Esse desejo de unidade dos cristãos é tão importante para Jesus que ele repete o pedido. Para Jesus, o amor entre os cristãos, a unidade entre os cristãos é a melhor forma de evangelizar, de missão. Jesus entende que se o mundo percebe que os cristãos são unidos no amor de Deus, também virão a crer. Ao refletir sobre esse texto, vejo que os cristãos têm errado. Quantas divisões há entre as igrejas? Quantas divisões entre os cristãos? Quantas brigas em família por causa de religião? Quantas discórdias em comunidades por pequenos detalhes? Como vamos levar outras pessoas para a fé cristã se não somos capazes de, como cristãos, permanecer unidos no amor? Como pode haver igrejas que pregam o mesmo amor de Deus e são opostas entre si?
algo está errado. Como pode haver igrejas agredindo-se? Assim, diferenças a serem discutidas, mas com amor fraternal, não é? O ser humano realmente é muito fraco e pecador. Carece muito do perdão de Deus. Os cristãos serão autênticos quando viverem verdadeiramente o amor fraternal, fruto da comunhão com Cristo. Serão autênticos quando tiverem o amor de Cristo em comunidade, dentro de casa, comunidade entre as igrejas cristãs. Unidade não significa que todos tenham que ser iguais, que todos tenham que pensar da mesma forma. Não significa que todos tenham que expressar a sua fé com as mesmas liturgias, as mesmas cerimônias, com os mesmos hinos, com as mesmas orações. Felizmente, diversas igrejas estão atentas a esse desejo de Jesus, expresso em sua última oração, e se aproximam sempre umas das outras para tornarem-se uma. Eu gostaria de enfatizar que para haver êxito na obra de Deus, deve haver unidade da parte de cada cristão. Devemos estar unidos no amor, no serviço, na fé, no Salvador, na oração, na palavra. Ao pedir unidade, Jesus tem propósito muito claro, para que todos creiam que tu me enviaste, ou seja, para que todos creiam que Deus o enviou, a fim de que o mundo saiba que me enviaste e me amaste, e meus seguidores, como também me amas. A unidade tem a finalidade de tornar o amor de Deus conhecido. O exemplo é a melhor forma de testemunho, é a melhor forma de missão. Pessoas desunidas em qualquer lugar não alcançam êxito em sua missão. Os resultados aparecem com a união. Na última oração de Jesus também poderia ser vista como o seu testamento. Antes de partir, Jesus deixa aos seus discípulos e a todos os cristãos o seu testamento. Antes de partir, ele confiou aos discípulos e a todos os cristãos o seu tesouro. E, como vimos, o tesouro que Cristo nos deixou a igreja deve aprender a unidade. O mundo deve aprender a fé. Todos devem aprender o amor. E isso através de Jesus Cristo. Desse tesouro resulta a esperança num futuro melhor para o nosso mundo. E esse testemunho de Jesus nos levará a outro tesouro ainda maior. Adivinha qual é? A vida eterna. A vida eterna. Deixa um convite a todos para ler e reler com toda atenção, com todo carinho, o capítulo 17 do Evangelho de João. Essa riqueza que Jesus nos deixou antes de partir. E eu termino com o Salmo 133, versículo 1. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Amém. Vamos orar?
Senhor, agradecemos por este culto, pela tua palavra lançada em nossos corações. Que possamos viver segundo o seu desejo, unidos, espalhando o seu evangelho. Agradecemos por nossas vidas, dádivas da sua mão. Que o Senhor conceda saúde, renove a fé e a esperança na certeza da ressurreição e da vida eterna. Queremos interceder pelas pessoas que precisam de cuidados especiais. Intercedemos pelo nosso país, por todas as autoridades que possam buscar sempre orientação em Ti. Dê a cada uma sabedoria e discernimento no exercício lhe confiado. Abençoa a todos que nos assistem com a sua graça e seu poder. Dê-nos uma semana abençoada e abençoadora. Assim pedimos e agradecemos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Vamos receber a bênção? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, esteja com todos nós, hoje e sempre. Amém. Amém. Boa semana, gente. Deus os abençoe.